Eles encontraram 22 bunkers. 22. Estruturas subterrâneas e esconderijos que apontam para um esquema organizado de contrabando e armazenamento. Tudo isso no mesmo terreno onde, na madrugada de 19 de setembro, foram encontrados os corpos dos 4 homens que haviam ido cobrar uma dívida e desapareceram sem deixar rastro. Pergunto a você, diante de provas assim, bunkers, veículos enterrados, sinais de uma operação criminosa estruturada, por que ainda não houve prisões decisivas? Por que os suspeitos apontados pela investigação continuam foragidos? A resposta oficial é técnica, diligências, perícias, mandados em aberto. A resposta verdadeira para quem sente na pele a impunidade é mais dura. Parece que quando o crime toca certos nomes, o passo da justiça fica mais lento, a pressão diminui e a cidade volta à angústia de todos os dias. Imagine por um segundo se a vítima fosse outra, um policial fardado que saiu para patrulhar e não voltou. Imagine se fosse o filho de alguém influente, de um grande político. Será que a investigação estaria assim, lenta, com mandados pendentes, com perguntas sem resposta? Ou tudo teria sido diferente desde o primeiro telefonema? Eu sei a resposta. Seria diferente. E é essa diferença que nos corta a garganta. É essa diferença que alimenta a sensação de que justiça é um privilégio, não um direito. Não estamos pedindo favores, estamos pedindo que o sistema exerça sua função básica, prender quem tem mandado, interromper as rotas do crime, ouvir testemunhas, homologar provas e apresentar resultados. Estamos pedindo clareza. Queremos saber quem são os donos das terras onde os bunkers foram achados. Queremos saber que diligências foram feitas, quando e por quem. Queremos saber por que denúncias anônimas que levaram à descoberta do carro enterrado demoraram tanto para serem convertidas em prisões. Há registro de denúncias, há perícias, há imagens e há um país inteiro acompanhando. E ainda assim os foragidos seguem soltos. A verdade é que o silêncio das autoridades alimenta a revolta. O silêncio faz crescer teorias, aponta dedos e alimenta a sensação de abandono das famílias. Famílias choram, cidades temem e a imprensa tenta puxar a cortina do mistério, mas a cada tentativa de explicar aparece outra lacuna. Mandados não cumpridos, buscas que não levam a prisões, suspeitos que circulam. Isso não é investigação. Isso é tortura para quem espera a justiça. Não aceitamos que esse caso seja esquecido no mar da burocracia. Não aceitaremos que a história de 4 vidas seja engolida por um sistema que prioriza interesses. A revolta precisa se transformar em ação. Cobrar não é crime, é dever. Exigir transparência não é desrespeito, é cidadania. A cidade e o país precisam saber quem protege quem. Por que certos nomes viram sombra imune? Quando mandados existem e suspeitos são apontados, o Estado tem a obrigação de executar, localizar, prender, levar a julgamento. Se há lista de possíveis envolvidos, como a própria investigação trouxe à tona, então que essa lista vire processo e que fiquem claros os nomes, as provas e os resultados. A impunidade só cresce quando ninguém pergunta, quando ninguém bate na porta e quando ninguém aponta o dedo com coragem. Não podemos nos contentar com um alívio provisório, com fotos de bunkers e notas de jornal que amanhã desaparecerão do feed. Precisamos de continuidade, cobertura permanente, pressão popular, pedidos formais de informação, ofícios à Polícia Civil e Federal, manifestações pacíficas, mobilização das redes sociais e pressão junto aos órgãos de controle. Tudo isso para que os prazos legais sejam cumpridos e para que a investigação não morra soterrada junto com as vítimas. A memória das famílias exige isso. A nossa consciência coletiva também. A história mostra que onde há silêncio institucional, surgem versões paralelas e 1000 boatos. Não queremos boatos, queremos fatos. Queremos que a polícia explique o que já fez e o que fará, que o Ministério Público informe prazos e prioridades, que sejam divulgados, dentro do permitido pela lei, os passos da investigação que justificam a não prisão dos apontados. Queremos o mais importante,
Que a investigação seja célere e séria, que a justiça seja aplicada, sem medo e sem favor. Portanto, não nos calaremos. Vamos bater na porta das autoridades com respeito, mas com firmeza. Vamos protocolar pedidos de informação, solicitar audiências públicas, exigir que a imprensa local e nacional mantenha o foco, compartilhar fatos documentados e, principalmente, apoiar as famílias que tiveram suas vidas dilaceradas. A luta por justiça não é individual, é coletiva. Quando a sociedade se cala, a impunidade avança. Quando a sociedade exige, a máquina estatal tem menos margem de omissão. Por fim, a pergunta que não quer calar. Quantas provas mais serão necessárias para que a luz da investigação se transforme em algemas? Quantos bunkers, quantos veículos enterrados, quantos depoimentos precisam ser reunidos para que a justiça não falhe? Não aceitaremos que as respostas fiquem no ar. Vamos transformar a dor em cobrança, a indignação em ação e a impotência em pressão organizada. Não vamos permitir que o caso Icaraíma vire só mais uma manchete e depois desapareça. Justiça já! Para as 4 vítimas, para suas famílias e para toda uma comunidade que merece viver sem medo. Ações feitas pela imprensa. Sim, pela imprensa. No meu caso, minha vizinha que veio me chamar, que ela viu primeiro que eu. Bem, eu perguntei para a Denise, também perguntei para todas as outras famílias o que elas acham que aconteceu. Eu também vou fazer essa pergunta para você. O que você acha? Quem você acha que é o responsável por isso? Falar com o Mamute, nós já sabemos quem que ele contratou para fazer isso. Falar com o outro senhor lá, que nós já sabemos das marmitas que ele estava comendo junto. E nós já sabemos de tudo, sabe o nome de um por um, entendeu? Um por um a gente sabe de nome. Tá? Os meninos morreu, mas nós não vamos desistir enquanto não tiver um por um atrás das grades. Quantas pessoas você acha que estavam envolvidas nesse crime? Que pegaram os meninos? Primeiro foi lá na cidade, lá foi o velho e o Paulo que encontrou o Rafa e o Bilei, né? E o Diego e o Alencar estavam na frente. O Rafa atravessou a rua, deu a mão pro velho. Aí o velho pediu para seguir ele e o Paulo. Na hora que seguiu ele e o Paulo, já tinha gente esperando lá, que o Mamute já tinha contratado já. Nós já sabemos até os nomes que o Mamute contratou. O velho que você diz é o Antônio Buscariolo. Isso, mas quem arquitetou tudo, montou tudo, contratou tudo foi o filho dele, o Mamute. E depois disso, eles foram para a delegacia, lá eles também foram bem recebidos, né? A família Buscariolo pela civil.